Me perguntaram por que uma série Sou Mulher. Talvez a pergunta mais correta seja: o que há de especial em ser mulher? Somos sempre em maior quantidade na maioria dos lugares ou estamos sempre indiretamente ou anonimamente servindo a humanidade que parecemos simplesmente mulheres? E se você descobrisse que ser mulher te coloca em uma posição de vantagem? Será que isso te motivaria a ocupar o lugar que sempre foi seu? É aqui que começa a nossa história. Infelizmente, com uma cadeira vazia. Até porque, se ela não estivesse vazia, não teríamos uma história. Mas ela está. Temos uma história, está na hora de compartilhar com você, que é mulher. Quando eu nasci, já era de tarde. Quando eu quase morri, ainda era de manhã. E o que talvez eu não tivesse me dado conta é que, quando eu quase morri, na verdade, eu nasci de novo. E foi nesse exato e milagroso momento que eu descobri que eu tinha um lugar. E que eu queria ocupar esse lugar de mulher que era só meu. Eu, você e a maioria de nós mulheres nascemos num mundo criado por homens e para homens. E, sinceramente, de certa forma, isso dá pra gente algumas desvantagens. Não porque o mundo tenha sido criado para eles ou por eles, mas porque nós crescemos acreditando que é assim que tem que ser. Mas será mesmo? E quem te disse que não pode ser diferente? E se você descobrisse que ser mulher te coloca numa posição de liderança e poder? Será que isso mudaria a forma como você vê o mundo? Será que ao ver o mundo sob uma outra perspectiva, é possível que os seus resultados sejam diferentes? O fato é que nunca te falaram quais são os seus poderes. E, na verdade, você nasceu, cresceu, sendo educada para qualquer outra coisa, menos para ser uma mulher bem-sucedida, ser famosa, empresária, empreendedora. Sem querer exagerar, gente, até porque eu sempre acreditei que a melhor e a maior mentira é uma meia-verdade. Então, eu não quero aqui ser injusta com ninguém. Sim, nós vivemos num momento, numa era, onde o empreendedorismo feminino, ele realmente é motivado. Onde nós ouvimos as pessoas dizerem que mulher tem e deve empreender, desde que todas as suas tarefas sejam cumpridas. E, sinceramente, isso me lembra a história da gata borralheira, a Cinderela. Ela é o nome da menina que fica órfã e passa a ser criada pela sua madrasta malvada. E como ela tinha que fazer todas as atividades domésticas, inclusive limpar a lareira, ela vivia suja de cinzas. E Cinder, em inglês, significa cinzas. E foi por isso que ela era chamada de Cinderela. Um dia, ela recebe um convite para ir ao baile, mas só poderá ir ao baile se fizer todas as tarefas. Isso te soa familiar? Então, a mulher que tenta ser empresária, ela é incentivada, ela é motivada, todos dizem que ela deve empreender desde que todas as tarefas estejam feitas. Ser mãe, esposa, administradora do lar e, no final, ai dela se não estiver linda, poderosa, maravilhosa e disponível para o seu marido. O meu manifesto nesta série não é sobre o mundo cruel, sombrio, escuro em que as mulheres vivem, apesar de que você, mulher, está tão acostumada que nem acha que ele é tão cruel assim. Ele é real, é cruel, é verdadeiro. O fato é que o mundo é muito mais vantajoso para homens do que para mulheres. Aí você vai e tenta sair da linha para você ver o que acontece. Você vai ser criticada, você vai ser apedrejada tanto por homens quanto por mulheres. É verdade, acredita? Nesse manifesto que eu faço aqui em forma de série, é sobre você descobrir os seus poderes únicos, você aprender a viver feliz, tendo uma vida plena, onde você pode sim, você pode ser mãe, você pode ser esposa, você pode ser empresária, administradora do lar, você pode ser bem-sucedida nos seus relacionamentos, onde você pode ser sim, ter conquistas, você ser reconhecida. Eu realmente quero te pegar pela mão, eu quero. E além de pegar você pela mão, eu quero te mostrar quais são os seus poderes, os seus superpoderes. Eu quero te treinar para você poder usá-los. E eu quero fazer isso com um único propósito, o de você assumir o seu lugar único e exclusivo de mulher no controle da sua vida e dos seus resultados, porque esse é seu lugar. Então, você está preparada para esse desafio? O de assumir seu lugar? Uma coisa eu te garanto. Eu já tive onde a maioria das mulheres vivem, não conseguindo ser empresária, nem ser uma boa mãe,
um desastre, um verdadeiro desastre. Sem conseguir dar conta de tudo, vivendo as prioridades das outras pessoas, abrindo mão daquilo que realmente era importante para mim, em nome do que era importante para os outros, esquecendo de mim como mulher. Verdade, gente. Eu até confesso para você que agora que eu estou desse lado, nunca mais eu quero voltar a viver aquela vida de Cinderela. Porque viver no palácio é muito melhor. Estar no controle é melhor do que ser controlada. Essa é a grande questão. No início desse vídeo, eu comecei contando que quando eu nasci, já era de tarde. E quando eu quase morri, ainda era de manhã. Na manhã de terça, 15 de março de 2016, e eu me lembro como se fosse hoje, era uma consulta médica, meus exames estavam sendo avaliados pelo médico e ele me diagnosticou com câncer, estágio 3 para 4. Estágio do câncer. O médico me olhou nos olhos e ele disse assim: minha filha, corre, vai lá se tratar imediatamente. Ele fez isso para tentar salvar a minha vida, porque eu só tinha alguns meses de vida. Basicamente foi isso. O mais triste foi quando eu cheguei em casa sem respostas, com um diagnóstico na mão e muitas incertezas. Esse foi o pior momento da minha vida. Sinceramente, olhar para o meu marido, para os meus filhos, aí eu comecei a me dar conta de que daqui a alguns meses, tudo isso teria acabado. Isso ia acabar para sempre. Isso ia acabar para mim. Eu não quero ver minha filha se casar, eu não quero ver meu filho construir uma família, eu não quero ver a minha filha mais nova crescer, ela só tinha 4 aninhos na época. Naquele momento, sinceramente, eu ainda não tinha me dado conta de que aquela se tornaria a minha melhor chance de ser feliz. É sério. Eu literalmente nasci de novo e foi nesse exato, milagroso momento que eu descobri que eu poderia fazer as coisas diferente. Eu tinha um lugar, eu queria ocupar esse lugar de mulher que era só meu e eu havia me decidido que era isso que eu queria. Mas, se você acha ou você pensa que foi fácil, antes de eu assumir o meu lugar no mundo, eu tive primeiro que vencer a doença. E para vencer a doença, eu tive que descobrir os meus poderes únicos. E para descobrir os meus poderes únicos, eu tive que voltar à minha essência. Foi quando eu descobri que apenas ter autoconhecimento não era o suficiente para mudar as coisas. Eu precisava ter certeza de quem eu era. E foi aí que eu percebi que eu tinha tudo o que eu precisava para fazer dar certo. Eu só precisava acreditar que eu podia fazer. Essa foi a coisa mais importante. Mas você concorda que não é fácil acreditar que a gente pode fazer diante de tantas incertezas? Então, eu tive que descobrir como eliminar as incertezas. Ou pelo menos, como diminuir o impacto delas na minha vida. Diminuir o impacto das incertezas é como diminuir o volume de um... Sabe quando você diminui o volume de uma música? A diferença é que, ao invés da música ser tocada apenas do lado de fora, ela fica tocando, principalmente aqui, dentro da tua cabeça. As músicas de derrota, é verdade. O que estava acontecendo comigo era um boom de emoções. Aí eu me dei conta de que se eu não aprendesse a canalizar as emoções para o lugar certo, eu não ia conseguir sobreviver. Era literalmente um caso de vida ou morte. Era a minha vida ou a minha morte. Então, a primeira grande lição que você, mulher, precisa ter certeza é: não existe gestão de emoções. O que existe é canalizar as emoções para o lugar certo. É dar um sentido a elas, é ressignificar. E foi aí que surgiu a frase que eu criei e que eu coloquei na capa do meu planner, que diz assim: energia certa no lugar exato. Gente, é claro que o meu planner não era assim, não era lindo, maravilhoso. Eram folhas soltas, depois viraram um fichário e depois que outras pessoas usaram um tipo de método, para poder acelerar os resultados e elas viram que dava certo, aí eu mandei fazer na gráfica. Foi assim que funcionou. E para sua informação, na época, o único resultado que eu queria acelerar na minha vida era o resultado da cura, de eu ficar curada, é o resultado de eu ficar viva. Entenda uma coisa muito importante. Não existe um mundo criado para você. Existe um mundo habitado por você, que por ter sido criado para homens e por homens, beneficia eles. Homens possuem um jeito de fazer as coisas e se você tentar copiar o modelo deles e fazer as coisas como eles, você vai perder o privilégio de usar os seus poderes únicos. Você vai deixar de viver uma vida plena porque você não faz do jeito mulher de fazer as coisas. E você já sabe qual é o seu superpoder de mulher? A emoção.
Infelizmente, você passou a vida ouvindo que essa é a sua maior fraqueza. Não é verdade. Mulheres são frágeis, mulheres são emotivas demais, mulheres são descontroladas, são imprevisíveis quando estão naqueles dias. Você não cansou de ouvir isso? Como você nunca foi treinada para usar as emoções do jeito certo, você sempre usou do jeito errado. É isso. O que nunca te contaram é que são essas emoções que dão a você o poder de se conectar com pessoas, de ser mais intuitiva, de pensar no coletivo, de ser empática. Mulheres funcionam como se fosse uma usina nuclear. Tem energia emocional para mover o mundo, mas aí quando explode, elas são radioativas. É verdade, gente. No entanto, quando essas mulheres estão no controle, quando você está no controle, você alcança a plenitude da sua vida. Você promove o bem-estar para todas as pessoas que estão à sua volta. Agora que você sabe quais são os seus superpoderes, é hora de você descobrir as mentiras que sempre te contaram. Esse mundo tóxico que você vive e que te enfraquece, parece a criptonita, né? O manto das crenças que ficam tocando na sua cabeça o tempo todo e que faz você se sentir descontrolada. No próximo episódio, a gente se vê.